Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o nosso grande amigo Wagner Borges e vamos bater um papo com vocês hoje. As pessoas que estão aqui acredito que já me conheçam, mas mesmo assim eu vou me apresentar novamente, né? Sou Ilza Andrade, terapeuta bioconsciencial, e já trabalho há alguns anos nessa área, né? Trabalhando com energia, com todos esses assuntos. E o Wagner, ele está um pouquinho mais na minha frente. Só um pouquinho, né, Wagner? De nada. Boa noite, Ilza. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Aí vamos fazer um bate-papo bem legal, Ilza, sobre vampirismo energético, ataques extrafísicos, obsessões, desobsessões, o que eu Oh, puder colaborar com vocês aí nesse tema. certo. Então, hoje nós vamos, como o Wagner já falou, né, tratar um pouquinho sobre o vampirismo energético, os assédios e etc. E aí eu queria que Wagner, se ele puder, já falando, né, um pouquinho de quando ele trabalhava no Rio, lá com a desobsessão, que eu também já trabalhei muito, né, e aí que ele falasse um pouquinho como foi a experiência dele, né, para a gente saber um pouco mais. Tá. Ilza, eu comecei com 15 anos ter as saídas do corpo espontâneas, e assim, entre os 15 e os 18, eu procurei me encontrar lendo de tudo que tinha na literatura da época, obras espíritas, ocultistas, herméticas, iogues, e eu sempre li de tudo. Então, quando eu cheguei aos 18 anos, mais ou menos, eu já tinha lido muita a parte teosófica, quase toda, Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, Arthur Powell, tinha lido a parte ocultista, Stanislas de Guaita, Papi, Eliphas Levi, tinha lido muita coisa de espiritualismo em geral. Então, chegou uma hora que eu senti a necessidade de conhecer a parte espírita e a parte de Umbanda também. O que tinha de Umbanda, onde eu cresci no Rio de Janeiro, eram os centros clássicos que a gente olhava de fora sem entender, né, como uma manifestação religiosa brasileira, e eu achava muito bonito o colorido, as danças, os cantos dos umbandistas. Então, aos 19 anos, eu comecei a frequentar uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E ali, na sessão de desobsessão, eu comecei a desenvolver a mediunidade na própria sessão, e aconteceu de uma forma engraçada, que a primeira vez que eu estive lá, o doutrinador tinha faltado, Ilza. A pessoa que conversava lá com as entidades obsessoras acopladas, ninguém sabia quem eu era lá. De repente, uma das médiuns da casa acopla um mentor e fala assim, você, vem aqui. Ninguém me conhecia. Eu cheguei lá, falou assim, nós conhecemos você de fora do corpo. Veja, nunca tinha ido lá, né? E a gente quer que você participe. O doutrinador faltou, senta aqui no lugar dele. Você que vai conversar hoje com os espíritos carentes. Eu não tinha experiência aí. Aí eu sentei na cabeceira da mesa e esse espírito mentor ficou acoplado com a médium me orientando. Olha, trata eles direitinho, são doentes espirituais, não discuta, não doutrina, passa amor, passa energia. O seu papel aqui é prepará-los para que eles recebam uma assistência no outro plano, né? Não fica discutindo, não tenta ensinar para eles o que você não sabe, não tenta falar para eles aquilo que nem mesmo você faz para você, simplesmente trabalha como enfermeira espiritual, recebe, atende, ajeita e despacha para que o mundo espiritual cure. E aí eu fui aprendendo. Naquela noite, eu fui para casa e de madrugada tive uma experiência fora do corpo, e aí dois dos espíritos que eu tinha conversado na reunião para ajudar, conversei com eles fora do corpo, eu descobri que a sessão continuava do lado de lá. E aí eu fui me desenvolvendo na sessão de desobsessão, em 6 meses a mediunidade aflorou espontaneamente, e eu comecei eu mesmo a acoplar espíritos doentes que recebiam ajuda. E sempre depois, fora do corpo, aplicava passes, os mentores me orientavam, eu fui juntando as saídas do corpo com a mediunidade, mas o conhecimento que eu já tinha da parte ocultista e teosófica, aí eu comecei a ler a série Nosso Lar, do André Luiz, toda a obra do Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, Flammarion, os clássicos. Ali fui desenvolvendo. Com o passar de um ano, mais ou menos, eu frequentando essas sessões e me desenvolvendo bem, porque a desobsessão ela ajuda muito, porque em função da ajuda que você dá a espíritos carentes, os mentores também te ajudam no desenvolvimento, né? E eu sempre com a mente aberta, estava ali
mas eu não me considerava espírita, porque eu tinha uma base espiritualista, ali eu estava somando. Acontece que ali tinha algumas pessoas que também iam na Umbanda, e eu comecei a ir na Umbanda a falar das saídas do corpo. Então, eu dava palestras na Fraternidade André Luiz e em alguns grupos de Umbanda, e fui fazendo amizade com as entidades da Umbanda, e isso foi me ajudando muito no meu desenvolvimento, aí por volta dos 20 e poucos anos, lá na década de 1980. Então, Ilza, acoplado mediunicamente com aquelas entidades, eu percebia tudo que eles pensavam, como é que eles agiam, o modus operandi. E aí estudei um pouquinho de psicologia para entender o problema psicológico desses espíritos que estavam agarrados ainda nas pessoas ou que promoviam obsessões. Então, esse leque foi ampliando, e depois a parte hindu, a parte chinesa. Hoje eu sou um somatório de tudo isso e não sigo nada especificamente, já participei de tantos lugares. Então, nas sessões de desobsessão durante anos, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, na década de 80, eu acabei me especializando muito no trato com entidades assediadoras e nas saídas do corpo também. Então, eu pude observar um monte de coisa, e ao longo dos anos, trabalhando com o público, fazendo palestras e cursos, é claro, você sabe, a gente dá uma palestra, um curso, e de madrugada, se às vezes tem uma saída do corpo, para atender uma entidade que estava junto com uma das pessoas da palestra, e que ela nem sabe disso. Quer dizer, o cara vem, assiste a palestra, vai embora e larga uma entidade lá, os amparadores já sabem disso, segura a entidade e traz para a gente trabalhar depois. Então, eu pude observar muitos detalhes, e aí, durante o bate-papo, a gente vai contando. À medida que você for perguntando, o pessoal for perguntando, eu vou contando um pouquinho dessas coisas. Sim, senhor. E eu vou avisar o pessoal que nós temos uma surpresa no finalzinho aqui da live, né? A gente tem uma surpresa bacana para vocês aí. Então, fiquem aí até o final. Antes que ele durma, o Rama está aqui, foi tocado ontem, tá? Ó, um bebezinho, né? Tá bonitinho, tá aqui, participa de todas as lives, todos os trabalhos, né? A Ilza conheceu ele pequenininho, né, Ilza? Vai fazer 12 anos já esse garoto. Pois é. Pois é. Então, voltando à questão do vampirismo, né? É interessante a gente também falar um pouco que, assim, o vampirismo muitas vezes acontece de forma até inconsciente, né, de quem vampiriza também. Porque como nós estamos o tempo todo acoplando energeticamente uns com os outros, interagindo energeticamente, então, de repente, a gente encontra uma pessoa que não está passando muito bem e ela, quando a gente interage com ela, há uma transmissão de energia para ela que, se a gente não souber, ela pode puxar mais do que o que deve, né? E a gente se sentir descarregado um pouco energeticamente. Vamos lá. Existem vários tipos de vampirismo, que é quando alguém drena energia de outro ser. Isso não acontece só entre seres humanos, Ilza. Acontece entre seres humanos encarnados e outros desencarnados, e acontece também em relação ao ser humano e à própria natureza. Todo mundo já ouviu falar de práticas naturalistas de fazer uma ligação energética com uma árvore grande, né? Xamãs falam isso, yogis, médiums, sensitivos. Pessoas, às vezes, abraçam árvore e sentem uma fusão de energia com aquele ser vivo da natureza. Então, existem até livros que falam nisso, Ilza, de você chegar perto de uma árvore, você está no meio carregado, negativo, chegar e imaginar que toda essa negatividade passa para a árvore, para que ela drene para a terra e dissolva. Existem livros ensinando isso. E aí o que acontece? Quando a gente encontra um ser amado, a gente abraça, faz uma fusão de energia. Você não chega perto de um ser amado, Wilson, e fala assim, vou drenar a energia dele. Você não faz isso, que seria vampirismo. As pessoas fazem isso com as árvores, Ilza. A gente poderia chegar em frente a uma árvore e fazer uma fusão de energia. São dois seres vivos. Você e aquele ser amado se abre para aquela árvore como você se abriria para uma pessoa amada. Daí ocorre um acoplamento áurico e as energias são transmutadas, né? Diferente da pessoa chegar em volta da árvore e falar assim, vou descarregar tudo nela e vou puxar energia boa. Isto é vampirismo da árvore. Então, estava ensinando semana passada para um grupo de alunos que práticas com árvore ou elementos da natureza tem que haver fusão, acoplamento áurico, não é drenar daquele ser vivo, que seria vampirismo. As pessoas fazem isso também com seus próprios parentes em volta. E eu descobri, Ilza, que quando uma pessoa está numa baixa de energia, e essa energia pode baixar por diversos motivos.
Alguém pode ter uma baixa de energia no corpo humano porque está doente. Todos nós estamos sujeitos a isso. O outro pode ter uma baixa de energia porque emocionalmente está instável ou não está bem consigo mesmo. O outro pode ter uma baixa de energia porque está pensando coisas deprimentes, né? A autoestima está baixa e às vezes ela própria é a causadora dessa baixa de energia. Então, no contexto geral, quando o campo energético, a aura está baixa, a aura da pessoa automaticamente tende a se ligar a uma aura próxima para absorver a instintiva, a pessoa não sabe. Entretanto, Wilza, eu pude observar claramente o seguinte, uma pessoa levanta de manhã e ela já é negativa de manhã assim, levantei com o pé esquerdo, hoje o dia vai ser terrível. Aí ela abre a janela e está chovendo, ela fala, vai inundar tudo. No outro dia ela abre a janela, tá sol, ela fala, vai queimar todo mundo. No outro dia ela abre a janela, o tempo está nublado, ela fala assim, nem sol nem chuva, que dia chato. Nada tá bom para essa pessoa, está sempre de olho nos defeitos dos outros, sempre pronta a condenar, sempre pronta a apontar, mesmo que existam 1000 qualidades em alguém, ela vai achar um defeito para poder derrubar estas qualidades. Então, esta pessoa com um clima negativo, levando em conta que as energias seguem os pensamentos e emoções da gente, esse clima mental e emocional dela faz o campo energético baixar. E aí, quando ela encosta perto de alguém, a aura dela pode começar a puxar. Isso pode ser um parente nosso próximo, que acordou virado naquele dia. E outra, Ilza, semelhante atrai semelhante. Uma pessoa com um clima espiritual baixo pode vir um ser extrafísico que também não está legal e grudar na aura dela. Semelhante atrai semelhante. Então, aquele ser extrafísico é igual a pessoa, ele está deprimido, ele não está legal. E aí ele encontra alguém igual e, pelas leis da natureza, um atrai o outro. Então, muitas vezes, aquele mau humor ou baixa autoestima da pessoa tem alguém do lado, e às vezes 2, 3. E aí, quando chega perto de você, não é só a pessoa drenando, são aqueles outros também junto com ela, entidades drenando de você. E aí você começa a ficar zonzo, irritável, sem motivo, começa a perceber claramente que está rolando algo psíquico, tá? Quem é médium, quem trabalha com cura, como você e outros, vê claramente que tem algo rolando. Então, a providência é cortar a conexão, né? Mas como cortar a conexão com um ente querido, ao qual a gente já está aberto pela própria relação? Então, a coisa mais difícil é trabalhar com os entes queridos, Ilza. A gente atende uma pessoa de fora, ajuda ela, mas para ajudar o familiar, às vezes, por causa do envolvimento emocional, não há distanciamento crítico, né? Então é difícil. Agora, defesas é sempre encher a própria aura de luz, sabe? Firmar o pensamento, mesmo que a situação esteja ruim, ter autoestima elevada, mesmo que esteja cheio de problemas, ter autoestima elevada e desenvolver algum método para isso, né? Se a pessoa souber movimentar as energias dela, coisa que a maioria não consegue, também vai ajudar. É claro que tem um ou outro, Wilson, que pode fazer um mantra, uma prece, tudo isso ajuda. Vai depender do temperamento da pessoa e como ela trabalha com isso. Agora, as pessoas que estão assistindo a gente agora, acredito que tenham interesse nesse tema e muitas já trabalhem espiritualmente em algum nível. A grande defesa é estar com um pensamento firme e irradiar alguma coisa. Jesus falava, orai e vigiai, né? Que é no sentido orar, não é ficar fazendo 1000 Pai Nosso, mas é se conectar no sentido maior. E o vigiar é vigiar a si próprio, não a vida do outro. Então, espíritos obsessores adoram olhar a vida do outro também. Aí você pega uma pessoa aqui embaixo, Wilson, que está sempre de olho no defeito do outro. Pega uma entidade obsessora que está sempre de olho no defeito também, os dois estão juntos. Aqui em São Paulo, a gíria assim, tamo junto, mano. A gíria aqui de São Paulo, eu sou carioca, aprendi, ó, tamo junto aqui, mano, né? O obsessor, às vezes, ele chega e fala isso, a pessoa não escuta, tamo junto, mano, aí nos pensamentos negativos. E você lembra aquela música do Michel Teló, ô Ilza? Ai, se eu te pego, não era isso? Você já imaginou se essa música tivesse feito sucesso no umbral, os obsessores olhando as pessoas e falando assim, ai, se eu te pego, cantando esse troço e olhando as pessoas. Tem uma pergunta já, a Luciana, deixa eu ver, Luciane, ela pergunta se pode ser vampirizada através de mensagens de e-mails. Oh, sim. Pode ser por telefonema, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, porque o e-mail é uma carta eletrônica, né, Ilza? A carta antiga, ela vinha com a letra da pessoa, a tinta, vinha com uma coisa mais pessoal. O e-mail é eletrônico, mas ele não é impessoal, ele carrega uma ideia.
Não é que vem pelo e-mail eletrônico. Na hora que você lê o e-mail, você se liga com o agente pensador que gerou aquele e-mail, né? A pessoa à distância. E ela está enraivecida ou não está legal, na hora que você lê aquele e-mail e se identifica com isso, há uma conexão psíquica à distância. E o pior, às vezes nessa conexão vem uma entidade que está junto da pessoa, na linha energética, até você. Não é que é pelo e-mail, é que o e-mail, o teor dele, faz você se ligar ao que a pessoa estava emanando. Então o lance é assim, ao ler um e-mail espinhoso ou complicado, fique frio, não se envolva, leia aquilo e já manda uma energia, né? Já se fica energizado para já cortar qualquer conexão, porque isso aí é possível. A outra pergunta de Adriana também, como evitar ser vampirizado nas exteriorizações energéticas? Olha, primeiro, eu acho que a pergunta dela é outra. Se a pessoa está exteriorizando energia, não tem como ela ser vampirizada, porque a energia dela está irradiando. Eu acredito que ela esteja perguntando o seguinte, na hora que ela faz uma exteriorização de energia, isto incomoda entidades extrafísicas que estejam no astral em torno, ou da casa, ou do ambiente, que acabam indo em cima da pessoa. Talvez, eu acho que é isso que ela perguntou. O lance é irradiar mais energia ainda, é firmeza. Quando espíritos obsessores veem que a pessoa é fraca ou tem medo, eles vão fazer vários assédios, até ela ceder, Ilza. A defesa é a força de vontade, se conectar a parâmetros mais altos. A pessoa não deve ter vergonha de se ligar a um princípio maior que ela admire, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha do que os outros vão falar. Você imagina um umbandista que gosta da Iemanjá, o negócio apertou, se a pessoa não está conseguindo se virar, ergue o pensamento a Iemanjá, que vai ver que é um reforço. Mas aí a pessoa fica com vergonha de falar isso para o outro, porque o outro vai atacar e dizer que é a muleta religiosa dela. Não interessa, é a linha que ela gosta e ela se sente bem. O outro é cristão, pensa em Jesus na hora. O outro é budista, pensa no Buda. Então, essas referências positivas para alguém sempre vão reforçá-la, porque tem mentores espirituais ligados a estas vibrações, né? Agora, tem um ou outro que não está ligado a nada. De repente, a pessoa pensa no Sol, no universo, na magnitude da vida, mas pensa em algo além de si mesma. Na hora se sentir uma pressão que a pessoa não consiga ela mesma irradiar. E muitas vezes, Ilza, existe uma entidade obsessora junto com alguém. Você vai ajudar esse alguém, a entidade obsessora vem em cima de você. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, Ilza, que você é uma entidade presa ao vício do alcoolismo, né? Nenhum espírito drena álcool da aura de ninguém. Eles não têm corpo físico, mas o que um encarnado tomando álcool, isso é transformado no chakra umbilical, que é o chakra que trabalha o que a gente come e bebe, e isso é mensurado na aura da pessoa. Então, a aura da pessoa com consumo exacerbado de álcool, no alcoolismo, ela fica com um teor energético dessa transmutação do álcool na aura dela como energia, já que tudo é energia. É isso que esses espíritos grossos vêm buscar na questão do alcoolismo. Então, vamos imaginar que você é um espírito desse, e aí tem um amigo, uma pessoa encarnada que você está assediando e drenando o álcool dela. Eu vou ajudar essa pessoa e falo assim, Ilza, olha, fulano de tal, vamos nos Alcoólicos Anônimos, porque eles têm um trabalho lindo, tem mentores que ajudam invisivelmente, e um apoia o outro lá, passando pelo mesmo problema. Na hora que eu estiver tentando tirar a pessoa do vício, Ilza, como você é uma entidade que drena através do vício dela, imediatamente você não vai gostar de mim, porque eu estou tentando tirar o ponto onde você drena energia. Aí, mais tarde, eu saio do corpo, você está na minha frente, tentando me agredir, porque eu acabei de tirar a boquinha, a caneca por onde você bebeu o álcool. Então, muitas vezes a gente exterioriza energia e tem entidades em torno das pessoas, às vezes familiares, que se irritam e vêm em cima. Então, o conselho que eu dou para ela, na hora de exteriorizar energia, trabalha no atacado e não no varejo. Não pensa só no entorno, pensa na humanidade toda, pensa nas pessoas encarnadas e desencarnadas que possam ser beneficiadas. Trabalha nos dois planos ao mesmo tempo, porque, pelo jeito, ela está exteriorizando e não está considerando o entorno. Então, considere o entorno. Na hora de exteriorizar, que haja o bem e a luz para todo mundo, em qualquer plano, qualquer ser encarnado ou desencarnado que melhore nessa luz. Ela fazendo isso vai melhorar para caramba esse tipo de ataque. Juliana, ela pergunta como se livrar do vampirismo durante o sono. Ela anda tendo sonhos ruins e acorda se sentindo mal. Olha, tem que olhar, porque pesadelo pode ter várias causas, né, Ilza? Desde traumas de vidas passadas, que às vezes a pessoa não sabe, traumas de infância,
ou o medo que as pessoas têm no dia a dia de muitas coisas se transformar em pesadelo. Eu vou dar uma dica aqui, Ilza, eu vou me estender um pouquinho, se você permitir, para poder explicar em detalhe. Nós precisamos sonhar. O cérebro precisa descarregar a carga de tensões através de sonhos, que são rebotalhos de imagens que estão no banco de memória. Tanto que o sonho não tem lógica, tudo muda, as imagens com alta intensidade muda a todo instante, né? Alto e baixo não existe, não há noção de espaço, as imagens são instáveis, um armário vira um elefante que vira um tigre, em segundos nada tem lógica. O pesadelo segue o mesmo padrão. Ter pesadelos de vez em quando é uma necessidade da mente para descarregar os medos, Ilza, as tensões nervosas. Pesadelo faz parte do conjunto dos sonhos. É como coisas que a gente deleta e joga na lixeira do e-mail, ou deleta e joga na lixeira do celular, né? Então, de vez em quando, um pesadelo ou outro pode acontecer, mesmo a pessoa estando bem, faz parte. Entretanto, quando a pessoa está tendo um pesadelo, Ilza, as glândulas suprarrenais em cima dos rins dão uma descarga de adrenalina no sistema, que o pesadelo causa medo, e o medo causa a reação automática do corpo do disparo de adrenalina, e a adrenalina acelera o batimento cardíaco, e aí a pessoa que estava sonhando, ou melhor, tendo pesadelo, com o metabolismo baixo dormindo, a adrenalina sobe por instinto, e ela então acorda de repente, as ondas cerebrais sobem, o coração dela está ali, ó, taquicardia por causa da adrenalina, né? Outrora, quando não se sabia disso, algumas pessoas religiosas fanáticas diziam que era o diabo que tinha te agarrado durante o sonho e ele tinha causado o pesadelo. Hoje, há estudos modernos da medicina nos laboratórios do sono sobre isso. Onde que eu quero chegar? Como é que uma pessoa diferencia, Ilza, um pesadelo de uma obsessão? Por quê? Pode ser que durante o sono, a pessoa desprendida fora do corpo seja atacada por uma entidade pesada que já estava no ambiente. Ela cai dentro do corpo e apaga. O cérebro pega a sensação de terror desse ataque, mistura e fabrica um pesadelo. Quando ela acordar momentos depois ou mais à frente, a memória daquela saída do corpo vai parecer um sonho porque o cérebro misturou, né? Se ela encaixa no corpo e abre os olhos, ela lembra. Mas se ela encaixa no corpo e durante alguns segundos ela cochila, o cérebro mistura imagens oníricas. Quando ela acordar, ela não sabe que aquilo foi um ataque e pode pensar que é um pesadelo, né? Então, existem ataques que podem parecer pesadelos. E existem pesadelos que não são ataques. Por isso que eu estou me esmerando em explicar. Qual é a dica para as pessoas, Ilza? E no caso dela, o pior pesadelo que alguém tenha, quando alguém acordar, de meia hora a uma hora, o metabolismo tem que baixar. Porque quando a gente acorda, a realidade se impõe e a gente vê que não tem perigo. Então, a mente relaxa e a adrenalina começa a descer, porque não há mais perigo. Diferente quando a gente está em perigo, a adrenalina não baixa, e o coração acelerado, a musculatura é fortalecida para a pessoa correr ou enfrentar o perigo. Então, se uma pessoa acordou depois de um pesadelo, o pior que seja, em uma hora após ela ter despertado, Ilza, a adrenalina tem que ter baixado, porque ela está vendo que aquilo não é real, a realidade se impõe. Aquilo era apenas um pesadelo. E outra coisa, Ilza, vamos supor, a gente está sonhando que está rico, aí acorda e vê que está pobre como sempre. Então, quer dizer, a hora que a gente abre os olhos, a realidade se impõe e as imagens oníricas desaparecem. Então, a pessoa deve desconfiar do seguinte, supostamente um pesadelo, ela acordou, já se passaram várias horas, ela ainda continua submetida àquela sensação ruim, a adrenalina ainda está disparada. Conclusão, o agente agressor ainda está no campo energético e o corpo está reagindo. Então, desconfia de qualquer pesadelo que já passou uma hora após você ter acordado e você ainda continue com a sensação pesadelar. É claro que a pessoa pode lembrar disso horas depois, mas não está sob efeito. Eu estou colocando, sei lá, já é meio-dia e a pessoa ainda está tremendo, Ilza, de um pesadelo que ela teve às 5 da manhã. Isso não é pesadelo, é um assédio espiritual. O agente invisível ainda está próximo. Para o agente invisível, a pessoa tem que encher o quarto de luz na hora de dormir. Quem exterioriza energia, dá um passe no quarto, enche o quarto de luz, ou a casa, que seria o ideal, ou apartamento. Uma prece, uma leitura sadia antes de dormir, de temas espirituais elevados, um mantra que alguém goste de praticar, a meditação, desde que não seja aquela meditação passiva, sabe, Ilza? A pessoa meditando, o obsessor do lado junto. A meditação
leva você para dentro, então você não exterioriza energia na hora. Mas algumas meditações você transborda, e aí a entidade obsessora recebe um passe de transbordamento. Mas se a pessoa detectou que tem alguma coisa, ela deve tomar providência dentro daquilo que ela gosta para se defender. O ideal é irradiar luz, seja pelos chakras. Não adianta ficar fazendo só estado vibracional, ela tem que exteriorizar, porque o estado vibracional fecha ela, a entidade sai e depois volta. Se a pessoa irradiar energia, isso muda o padrão energético da entidade e mentores podem levá-la para uma assistência do lado de lá. E ainda por último, pesadelos recorrentes, Ilza, que se repetem, eles podem ter várias partes. A pessoa acorda, vai no banheiro, toma água, dorme, o pesadelo continua de onde tinha parado, o pesadelo parte 2. E pode ter o pesadelo parte 3, o regresso. E o pesadelo parte 4, a volta, de 1 a 3 dias. Pode sequenciar. Isto também é normal, mas existem pesadelos recorrentes que têm a ver com traumas da infância ou traumas de vida passada. Na hora de dormir, quem tem muito pesadelo precisa limpar a mente. Leia algo legal, não deite cheio de imagens da televisão ou de filmes na mente. Uma prece, um mantra, uma leitura, uma meditação, alguma coisa para deitar. E na hora de fazer uma defesa, você imagina a pessoa estar deitada com alguém, o parceiro ou a parceira, ou o filho ou o cachorro. Aí a pessoa faz uma vibração nela e o filho fica desprotegido e o parceiro ou a parceira. Então, faz na casa inteira ou em torno do quarto onde estão as pessoas. Também tem uma coisa, Wagner, que é interessante as pessoas perceberem como é que ela está no seu dia a dia, né? Durante o seu dia a dia, como é que ela está? Como estão seus pensamentos, seus sentimentos? Porque isso vai interferir também, né? Sim, porque a média da aura da gente, Ilza, é a média do que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Então, você imagina uma pessoa que passou o dia inteiro espezinhando os outros, só vendo negatividades. Não adianta ela fazer uma prece na hora de deitar, nem um mantra, porque a aura dela está toda escura. E um detalhe importante, Ilza, que é um mito criado na área de saídas do corpo. Imagina, vou pegar você como exemplo, Ilza. Imagina que você ficou o dia inteiro mal, você não estava legal, um dia estranho. E aí uma entidade pesada encostou perto de você, para ficar ali quietinho no campo energético, drenando tua energia sem você ver. Qualquer um de nós está sujeito a isso num dia que a gente tiver desequilibrado. Todos nós estamos sujeitos, né? E aí, ele está o dia inteiro com você, mas você não viu. Aí, à noite, você deita para dormir, você não está legal, e, de repente, no meio da madrugada, você se vê fora do corpo. Quem você vai ver? A entidade que já estava contigo o dia inteiro, que continua ali. Mas como você não a via durante o dia, você vai achar que ela veio na hora que você saiu do corpo. E aí surge o mito de que quando você sai do corpo, os espíritos vêm. Eles já estavam na vigília. O fato de você sair só evidenciou que tem presenças extrafísicas. Então, a saída do corpo, ela não traz obsessão, ela desfaz obsessão, porque você vê o agente invisível, exterioriza energia e desfaz o processo. Mas o dia a dia da gente, quando a gente vai deitar, a gente é a soma de tudo isso. Ilza, outro dia, alguém me comentou sobre uma prática que muita gente faz, que é botar um algodão dentro do umbigo, ou pegar a imagem do chakra umbilical da velha Índia, o Yantra, e colocar colado, que é uma técnica que, inclusive, algumas ordens herméticas usam até hoje, se aquilo protegeria. Veja, outrora, os iogues, por exemplo, estavam dentro dos templos. De vez em quando, o mestre deles liberava eles para ir até a cidade, ainda mais naquela época, na década de 1920, na Índia, para assistir um filme, né? Para não ficar só aquela disciplina. E aí, esses mestres diziam para os seus discípulos, olha, você vive aqui protegido no campo energético, você vai agora lidar com as pessoas que vocês não estão acostumados. Visualiza o yantra do chakra umbilical no umbigo, mentalmente, plasma, porque ele vai vedar a saída de energia por esse chakra, por onde saem muitas energias por causa de emoções mais pesadas. Ou seja, eles visualizavam e vedavam o chakra umbilical usando formas mentais e energia. O tempo passou, isso caiu no grande público, e aí começou a surgir assim, recorta a figura do chakra umbilical de um livro, um yantra, e cola com o esparadrapo para não deixar escapar energia, até chegar no tal do algodão ou qualquer coisa que a pessoa coloca. Ilza, repara, uma pessoa coloca o yantra aqui, né, colado, e continua pensando besteira, não está protegida de nada, porque a aura dela como um todo e os chakras vão refletir o que ela está pensando e sentindo. Então, não adianta colar algo
no chakra umbilical se a mente está toda aberta para algo negativo. E nem era colar nada, era visualizar a prática yoga lá atrás num outro contexto. Isso acabou caindo no público, alguns livros ensinam isso, não funciona. O que atrai entidades pesadas é o que a gente pensa e o que a gente sente. Se independe da cor da roupa, independe se você é gordo ou magro, homem ou mulher, alto ou baixo. Sintonia é sintonia. A Sandy Yoga, ela pergunta como pode se proteger quando a mãe está com problema e magoada, puxando energia. É complicado, porque não tem como mudar a cabeça da mãe, né? E vai acontecer isso. Então, se não tem como ajudar, pelo menos que ela bloqueie a conexão, né? Ajude, mas sem ficar mal. Porque, às vezes, Ilza, a pessoa tentando ajudar, ela própria fica mal. E ela ficando mal, ela não tem como ajudar nem a ela, quanto mais uma terceira pessoa. Então, se não der para melhorar a pessoa, tenta, de alguma forma, ficar mais isolada, mais neutra, e tenta ajudar sem envolvimento emocional. E aí que está o problema, né, Ilza? Quando envolve um parente, a gente fica envolvido emocionalmente. É uma situação difícil, tá? Mas pelo menos que ela se preserve. Se a mãe não melhorar, pelo menos que ela melhore. E irradia energia quietinha. Não fala nada, dá um abraço silencioso na mãe, pede a um poder maior que ilumine a ela, dentro daquilo que a pessoa acreditar, e entenda, as pessoas têm seu tempo também. Você faz o melhor e a pessoa, de repente, não reage. Às vezes é a mãe da gente ou o filho da gente. E a gente não está dentro da cabeça do outro para poder mudar nada. E a gente, às vezes, não consegue mudar a gente, quanto mais o outro. Então, o lance é sempre irradiar uma energia silenciosa, com autoestima elevada, mesmo que o problema da pessoa seja estranho, que a gente não fique estranho na hora de passar uma energia. A Deise pergunta, quando um familiar muda de humor repentinamente e você percebe que a raiva não é dessa família, e sim de alguma consciência externa, exteriorizar a energia ajudaria esse familiar? Sim, mas... coisa que você falou. Sim, mas se a pessoa esperar isso acontecer para tentar tirar a entidade, é uma coisa. Qual a melhor defesa? A profilaxia, né, Ilza? Todo dia quietinha, a pessoa faz alguma coisa a favor da família, a favor do ambiente, sempre enche de luz, que isso vai evitar a entrada de algo pesado. Aí nem precisa tirar depois, que já nem entrou. Agora, quando às vezes essa influência é muito ostensiva e não é algo de mudança psicológica da própria pessoa, porque tem gente que muda de repente, né, Ilza? Parece que tem dupla personalidade e parece que muda. Isso é possível, mas em alguns casos pode ser influência espiritual. Irradiar energia sempre com paciência. Não considere espíritos assediadores como inimigos, porque tem gente que comete esse erro, Ilza. Tipo assim, vou mandar uma luz que essa entidade vai para os quintos do umbral. Isso é um tipo de ataque também. Não, tem que haver assim, vou mandar uma luz que o meu familiar fique bem, e se tiver alguém negativo perto dele, que também melhore, que todos sejam felizes. E outra, jamais se sentindo superior ao agressor extrafísico e nem inferior. Simplesmente faz sua parte com tranquilidade. Vou mandar uma luz e tomara que tudo que está aqui em casa, seja encarnado ou desencarnado, fique dentro dessa luz e seja feliz. O que a gente precisa lembrar é que esses seres, eles precisam de amor, né? De compaixão. Se a pessoa vibrar medo, negatividade ou raiva, aí a obsessão vai encampar melhor, porque essa é a vibração desses espíritos pesados. Não dá para vibrar igual, Ilza. Veja, uma pessoa violenta na vigília, violenta em qualquer nível, se ela sai do corpo, como é que ela vai tentar lidar com isso? Com violência, que é a única forma que ela conhece. Você imagina, alguém chega e fala assim, eu quero pena de morte para os bandidos. E aí, durante o sono, ela sai do corpo e um bandido desencarnado aparece na frente dela num ataque extrafísico declarado, porque ela vibra na mesma faixa da violência. Com isso, eu não estou dizendo que tem que libertar o cara. Põe num lugar isolado, né, desenvolve algum recurso para deixar fora da sociedade, porque tem pessoas que não têm condição mesmo. Mas daí a tirar a vida, você sai do corpo e vê que a pessoa está viva do outro lado, é uma hipocrisia. Tem gente que estuda temas espirituais e insiste nesse tipo de violência. Elas já estão obsidiadas por essa opinião. E essa opinião já vai na própria vibe da violência delas mesmas. Isso fora do corpo, simplesmente é a sequência do que a pessoa já faz dentro do corpo. E uma coisa aí que eles falaram, né, que veio na pergunta, essa questão da família,
é muito comum quando a gente tem um parente, e quando a gente está estudando esses assuntos, e que a gente tem os parentes que não gostam, que não estudam esses assuntos, quando eles entram em algum processo, é muito comum o familiar ficar aborrecido. E quando ele fica aborrecido, ele entra na frequência e aí vai ser atacado também, né? Olha, Isa, nos dias de sessão de desobsessão, quem for médium e já participou de uma, sabe o que eu vou falar? Vai pintar um familiar que vai criar uma crise com algo do nada para desestabilizar você. Às vezes, entidades malévolas influenciam um familiar para que ele irrite a você e você perca o equilíbrio e vá para a reunião todo destrambelhado. Sabe, vamos supor que toda vez que você pega a água da geladeira, você não enche a garrafa de novo e deixa a garrafa em cima da geladeira. Nenhum familiar seu reclama, né? No dia da reunião, um deles vai criar um caso com você por causa disso, meia hora antes de você sair para a reunião. É bem declarado, parece que é no momento certo para criar irritabilidade e desequilibrar. Então, quem trabalha com desobsessão, no dia da reunião, principalmente, fique mais tranquilo, releve mais as coisas, não entre em clima. E à noite, antes da reunião, muitas vezes, Ilza, os mentores levam as pessoas para fora do corpo e já conectam os médiuns com as entidades que vão acoplar amanhã na reunião. E, na noite, pós-reunião, levam os médiuns fora do corpo para continuar o trabalho. Então, são 3 períodos que quem trabalha com desobsessão tem que considerar. A noite antes da reunião, o dia da reunião e a noite pós-reunião. A pessoa tem que ficar dentro de um clima o mais saudável possível, porque é um trabalho que demanda, ela está equilibrada, para poder lidar com a dor dos outros e ajudar. Uhum. Tem uma pergunta direto para mim aqui, né? Como podemos trabalhar nossas energias para fazer esse bloqueio em relação a alguém da família que está nos vampirizando? A minha resposta é: não pense em fazer bloqueio. Né? Toda vez que você pensa em fazer um bloqueio, você está se achando, de uma certa forma, melhor que aquela outra pessoa. Então, a melhor forma de você se proteger e ajudar é envolvendo esse ser com energia, com amor. Porque se está vampirizando, é porque está precisando da energia. Se está precisando, você doa, porque você doando, você vai doar o quanto você quiser. E o outro não vai puxar de você, né, para deixar você esgotado. Então, isso, só para acrescentar, esse tipo de coisa é um ranço que vem da religião cristã clássica. O medo do diabo, por exemplo. Está endiabrado, deixa eu me fechar. Passou o tempo, hoje as pessoas têm medo de espíritos, aí o medo ainda é o mesmo. É ranço ainda das religiões antigas. O medo do diabo, o medo do invisível, o medo da entidade, o medo do trabalho de magia. As pessoas morrem de medo. E se elas estudassem um pouco mais, clareassem mais, esse medo sumiria e o que é sobrenatural passaria a ser mais natural. Então, quando a pessoa tenta se fechar, ela já está criando uma diferença com a outra, não é isso. Irradia algo bom que ajude a ela e qualquer outra presença que tiver. Enche o ambiente de luz, né? Mas não para expulsar, sim para ajudar, né? Envolva em sentimentos maiores, porque se vibrar para expulsar, vai criar mais agressividade nessas entidades. Deixa eu ver, aqui tem outra pergunta, né? Cristais e alguns tipos de planta podem ser eficientes contra a obsessão? Não, porque a obsessão começa na mente, no pensamento. Não há nenhum cristal que mude o pensamento de alguém, nem a energia das plantas. Quando se fala de planta, existem banhos de ervas, passes feitos com algumas plantas, tudo isso atua no campo energético do corpo, chegando mesmo a pegar um pouquinho as emoções, mas não muda o pensamento de alguém. E o trabalho com cristais pode desbloquear algumas coisas, mas daí a mudar o pensamento de alguém não dá. Sabe, a pessoa deitada ali, você manipulando o cristal e ela pensando mal do vizinho o tempo inteiro. Não vai rolar nada. Não é o cristal que é o lance, não é a planta, não é nada de fora. É o pensamento e as emoções da gente que atraem coisas pesadas. Agora, o cristal, energeticamente, pode desbloquear a boca de um chakra. Não tem como desenvolver o chakra, que é de dentro para fora, mas pode abrir. Uma planta, a sinergia da energia dela num banho de ervas pode limpar o duplo etérico do corpo, mas não vai ter como limpar pensamento e emoção. Sabe, Ilza, alguém fala assim, taca sal grosso que resolve. O sal grosso, ele absorve umidade, e na aura da gente podem acumular formações energéticas que os antigos ocultistas chamavam de larvas astrais, que tem um formato gelatinoso, você já viu muito também.
E então o pessoal falava para tomar sal grosso, que como o sal grosso absorve a umidade, ele absorveria as larvas para fora. Até aí tudo bem. Na antiguidade, os xamãs usavam até cactos, Ilza, porque o cacto absorve muita umidade. Os xamãs da América Central pelavam o cacto e passavam em volta da aura da pessoa, igual faz com a espada de São Jorge aqui na Umbanda, né? Então, ajuda até certo ponto, mas não muda a pessoa. Caso contrário, o marinheiro não teria obsessão se sal grosso tirasse espíritos, né? Uhum. Vampirismo pode acontecer entre encarnados por motivos relacionados à vida passadas? Sim, às vezes uma pessoa que está aqui na tua convivência pode ter um problema de vida passada com a pessoa de algum nível e permanece ali próximo dela por algum motivo. E essa pessoa às vezes já drenava na outra vida, viu, Ilza? E às vezes vem atrás da fonte de energia a qual se acostumou, vem de forma inconsciente. Mas não dá para a gente falar nada aqui à distância sem ver as pessoas, mas isso é possível sim. Tem uma outra, deixa eu ver aqui. Os animais podem serem vampirizados no físico ou em outros planos? Olha, os animais podem ser vampirizados, na maioria das vezes, pelas próprias pessoas da casa, viu, Ilza? O animal é muito sensível. Vamos pegar aqui o cachorro, o gato, que habitam com a gente em casa, né? Diferente do animal na natureza. Um puma, um leão, é diferente. Animais domésticos, né? Então, o animal, principalmente o cachorro, ele protege muito o dono. Se vem uma carga de energia pesada para o dono, sabe? Ele absorve a carga para ele, adoece, Ilza, para salvar o dono ou a dona. Então, muitas vezes, as pessoas estão com bloqueios, somatizando coisas. O animal deita no colo dela, é um acoplamento áurico, o animal somatiza dela aqueles problemas, né? O animal pode adoecer por causa do dono ou da dona, por diversos motivos. E eles podem perder energia para as pessoas. Agora, perder energia para o animal não acontece, porque o animal tem amor incondicional, né, Ilza? Não há essa questão de jogo de perder ou ganhar, é incondicional. O ser humano não, com seu ego, todos nós, a gente está sempre elocubrando alguma coisa. Então é mais provável a gente drenar de um animal do que o animal drenar da gente. E outra coisa, Ilza, você já imaginou o cão-guia de um deficiente visual, o acoplamento áurico dos dois, parece uma aura só. E a gente chega em casa, por exemplo, um cão grande, você chegou em casa, o cão vem, pula em você. É um acoplamento áurico do animal com você. E às vezes o animal com as patinhas ou com a lambida te passa energia. É o passe instintivo do animal. Você chega e abraçou o animal, há um acoplamento áurico. E às vezes, se você não está legal, passa para o animal perde energia para você, infelizmente. Então, por favor, pessoal, autoestima elevada e principalmente com seus bichinhos, e eles são muito melhores do que a gente em muita coisa, porque é amor incondicional, tá? E eles passam uma coisa que nenhum ser humano consegue. Você vê, Ilza, uma mamãe cadela com seus filhotinhos, a paciência que ela tem o tempo inteiro. E você pega, às vezes, a mãe ou o pai, não tem tanta paciência com seus filhos, que é difícil mesmo. Mas olha o amor incondicional de uma cadela e seus cãezinhos, né? Para a gente ter uma ideia de incondicionalidade. A mesma coisa que eles têm por nós. E o animal não tem como ficar mal após a morte, Ilza, porque ele não tem pensamento de maldade ou nada negativo que deixa ele com energia ruim. As pessoas que gostam de animais e mexem com a parte espiritual, fiquem tranquilas. Eles não ficam mal do lado de lá. Eles não são humanos, não têm pensamento ruim, não têm autoestima baixa. Ai, porque ninguém me ama, o universo me persegue, por que eu não dou sorte? O animal não tem isso. Eles não ficam ruins, mesmo que possa ter morrido atropelado, ou doente, eles não ficam mal. A questão de alguém ficar no plano astral inferior são seres humanos que aprontaram muito aqui e sofrem a repercussão do lado de lá. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Uma vez, numa palestra, o Wagner falou que ao tentar ajudar alguém que estava com uma energia pesada, parece que era trabalho de magia negra, ele puxou aquela energia ruim da pessoa para ele. Contou que quase morre. Quase morreu. Não chegou a esse ponto, não. Eu me lembro desse caso. Porque nunca mais faria isso novamente. Pergunto, hoje, com mais experiência que possui, como você faria para ajudar essa pessoa?
Deixa eu contar o caso primeiro para botar no contexto, Ilza. Isso aí aconteceu no meio da década de 90. Eu devia ter uns 33, 34 anos naquela ocasião. Eu estava numa cidade do sul do país fazendo um curso lá. Então, tinha uma moça que sempre fazia os cursos comigo e ela me pediu ajuda para uma pessoa, que era amiga dela, que estava com um processo de magia trevosa em cima. Era uma briga de família, Ilza, pela posse de uma fazenda. E aí metade da família fazendo trabalho de energia ruim na direção da outra metade. Como essa senhora era viúva do dono e era que estava de frente, os trabalhos de magia da própria família iam contra ela. E eu não sabia que ela também era pesadíssima e que tinha inimizade com todo mundo. Eu não sabia de nada disso. Eu pedi para levar ela para casa onde eu estava hospedado, sentei ela, e esta mulher sentia dores abdominais horríveis, Ilza. Ela tinha feito tomografia, nunca acusava o que ela tinha. Sentei ela, fui aplicar energia e observei energeticamente nela uma placa de energia escura agarrada atrás do chakra umbilical, dentro da parede abdominal, no duplo. Parecia uma massa de piche. Uma coisa horrorosa de ver. Esse tipo de energia de umbral astral inferior, manipulado para trabalhos pesados e arrojado num chakra para travar a pessoa. Era isso que causava o problema dela. Ilza, eu fiz tudo que eu sabia na época, não conseguia desfazer essa craca energética que estava agarrada lá, e era uma coisa realmente muito pesada. Aí eu resolvi experimentar, fazer uma experiência. Eu resolvi drenar dela, em vez de eu projetar energia, já que eu não estava conseguindo desmanchar aquilo, resolvi drenar dela, para mim e de mim eu tirar. Então, eu fiz o meu chakra umbilical puxar do dela mentalmente, a placa de energia saiu dela e grudou na minha barriga. Ilza, quando grudou na minha barriga, eu fiquei zonzo, eu quase desmaiei, e a mulher, de repente, abriu os olhos e falou, eu tô boa. E eu falei, eu tô péssimo. Aí eu já irritado essa hora, porque aquela carga pesada, eu falei, a senhora vá para casa, aproveita a chance. E eu fiquei ali, Ilza, com aquela gororoba energética agarrada em mim. Falei, agora deixa eu tirar de mim. Subi para o banheiro, fiquei meia hora tomando banho, usando energia do próprio chuveiro, fazendo um estado vibracional, até que aquele negócio se soltou e desceu pelo ralo. Era uma massa compacta de piche energético, manipulada por entidades bem pesadas. Fiquei totalmente digitalizado. Tive que fazer um lanche logo depois e eu tinha uma aula, uma palestra à noite. Tive que ir, falei, deixa eu botar e superar aquilo tudo. Por isso que eu não atendo, porque às vezes você pega um troço desse, você não consegue dar uma palestra para 100 pessoas depois. Mas a pessoa que quer que você atenda ela não sabe desses detalhes, né? E aí, Ilza, levei uns 2 dias para voltar à minha plenitude e esta mulher melhorou de tal maneira. O que aconteceu horas depois, de madrugada? Eu fui levado fora do corpo por um espírito chinês, meu amigo, até um rio da região. Tinha uma pedra chata, embaixo da pedra chata tinha um bonequinho de voodoo. Esse bonequinho tinha um alfinete preto cravado na barriga, que era um trabalho que fizeram. Aí esse chinês foi lá e manipulou a energia e desfez o campo energético do bonequinho e falou assim, você limpou ela lá e eu limpo aqui, já não tem mais conexão. O objeto agora não tem mais a vibração negativa. Mas ele falou, ainda vão acontecer coisas porque a própria vítima desse ataque também está pensando em fazer algo negativo contra a família. Eu falei, então, ó, fizemos a nossa parte. Naquela ocasião eu fiz isso. Por que eu disse que não faria isso novamente? Porque eu fiquei zonzo, levei 2 dias para me recuperar, Ilza. Hoje eu não faria, mas eu tentaria ajudar de outras formas, tá? Mas naquela ocasião era a única coisa que eu podia fazer. Essa mulher poderia morrer em função daquilo, né? E eu nunca mais soube do caso, porque depois eu viajei de volta para São Paulo, mas eu não faria de novo, não, porque foi temerário. Mas era assim, eu fiz consciente que ao mesmo tempo queria ter experiência como é que era. Foi uma única vez, é ruim pra caramba ficar com energia ruim dentro da gente. Tem uma pergunta da Nádia aqui, né, pergunta ao Wagner, vampirismo pode promover o desencarne de uma pessoa? Pode, opa, é roubo de energia. Simplesmente vai faltar 1 hora para alguém, né? Se esse roubo for continuado ao longo do tempo, desvitaliza a pessoa e pode causar doenças e outras coisas. E, é claro, depende do tipo de vampirismo. Quem é que está puxando? É alguém encarnado? É um desencarnado? É uma larva astral que está aderida? Tem que olhar o que é.
A Adriana também diz, certa vez, ao conhecer uma pessoa, enquanto ela falava comigo, minha barriga vibrava muito forte. Não era uma sensação ruim, porém estranha. Poderia ser vampirização? Não, isso aí foi uma reação automática do chakra umbilical dela, Ilza, para defender ela. Às vezes a nossa aura funciona no automático, igualzinho o sistema imunológico funciona de forma instintiva. Às vezes a gente pega a gente com a aura armada sem saber o que é, porque a própria aura detectou algo estranho. O chakra umbilical dela vibrou para não entrar nada pesado, defendeu a ela. Vampirismo pode, a Mônica pergunta, vampirismo pode ser a causa de uma doença em alguém? É a mesma coisa, sim, é possível. Por quê? Então, é pelo roubo de energia. Quanto menos energia no sistema, vai cair a vitalidade e aí a pessoa fica propícia a várias coisas. Agora, tem que olhar se realmente tem alguma coisa vampirizando, que às vezes é uma doença que não foi descoberta ainda, que está drenando a vitalidade da pessoa. Mas o vampirismo, se for o caso, ele adoece a pessoa, porque a pessoa que está sendo vitimada está perdendo vitalidade, Ilza. E se esse roubo é contínuo, uma hora, né, ela vai ficar com baixa de energia e aí pode adoecer e ter problema. Eu acho que não tem mais pergunta, não. Então o pessoal tá ótimo aí, né? Ô, Ilza, se uma pessoa estiver fora do corpo e perceber presenças negativas, ela estende as paramãos, as mãos astrais e vibra energia com confiança, tá? Para afastar tudo aquilo. Se quiser, eu já falei, pense em algo maior, use um mantra, use uma prece, ou não usa nada, mas que ela exteriorize energia. Outra coisa, tem muita gente que, inclusive, dá curso, escreve livro, que fala de energia sem nunca ter sentido nada. São os teoricões bioenergéticos, né? O que eu estou falando é de algo tirado da experiência. Vibra energia com as mãos, não se sinta superior, tipo assim, eu vou vibrar energia, como eu sou do bem e da luz, eu vou afastar o mal. Primeiro, que a gente não é tão do bem e da luz quanto a gente imagina. A gente está cheio de tranqueira dentro. E segundo, que o outro também é uma centelha vital do mesmo todo, apenas desequilibrado no momento. E outra, espíritos grossos, Ilza, adoram inserir autoculpas nas pessoas. Porque uma pessoa com autoculpa fica com a autoestima baixa. E o campo energético também sofre uma queda. Então, alguns espíritos tentam impor autoculpa, acusando a pessoa de coisas que ela fez, às vezes, na infância. Então, o que a pessoa deve fazer? Por exemplo, estou de frente com uma entidade, e ele fala, você não presta. Eu falo, eu sei, estou tentando melhorar. Ou seja, não entra naquela vibe. Você teve pensamento negativo. Sim, eu tenho, estou lutando contra isso. Obrigado que você me avisou. Eu vou lutar mais ainda para melhorar. Não entra na vibe. Muitas vezes, Ilza, eu era jovem, apareciam entidades fora do corpo, falava assim, nós vamos te matar. Aí eu vi o meu corpo e falei assim, ó, o corpo que morre está deitado, vai lá e mata, porque eu sou um espírito, eu não nasço nem morro, eu sou uma entidade. Eles não podiam fazer nada. Aí dizia assim, vou cortar o elo energético com o seu corpo, cortar o seu cordão de prata. E eu falava assim, vai lá e tenta, isso não é uma corda, isso é energia. E eles, então, eles vão pela sugestão, causando medo nas pessoas por falta de informação. Muito de obsessão, é sugestão projetada para baixar o campo da pessoa. Então, não entre nessas vibes, não se sinta superior nem inferior. Seja você mesmo. Não crie máscaras de um anjo que você não é. É você mesmo, com qualidade e defeito fora, mas exercendo a qualidade. Porque nós somos uma mistura de qualidade e defeito tentando melhorar. Usa a melhoria para ajudar. Perfeito ninguém é, mas já dá para dar um passe mesmo sendo imperfeito. A menina perguntou aqui, existe risco de vampirismo em trabalhos terapêuticos, energéticos, como mesa radiônica e multidimensional? Existe qualquer tipo de trabalho que envolva ajuda para um terceiro, se tiver uma entidade grudada no terceiro, ele vai vir em cima de quem está ajudando, pouco importa o método. Isso é psíquico, independe se é passe, mesa radiônica, se é cromoterapia, é o ajuste extrafísico em cima da pessoa. Uhum. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Alex Azevedo. As sensações no plexo solar podem estar relacionadas com vampirismo? Pode Sim. falar sobre as funções do plexo solar e os... Não, essa pergunta aí está fora, pelo seguinte, ela já está confundindo tudo. Plexo solar não é chakra, né? Existe o chakra umbilical em cima do umbigo que regula a energia de toda a área abdominal. Dentro da área abdominal tem um conjunto de terminais nervosos
chamados pela medicina de plexo solar, que é o chamado cérebro abdominal ou segundo cérebro. Você pegar um livro de medicina, tá lá, plexo solar. Não é chakra. Acontece que o chakra umbilical energiza tudo que está na região abdominal, e o plexo solar é físico, está dentro da região abdominal, é um conjunto de terminais nervosos que se juntam. Tem um chakra em cima do baço, Ilza, que é o chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. Tem um na boca do estômago e um em cima do fígado. Esses 3 centros são secundários do chakra umbilical. Então, o chakra umbilical, com esses 3 centros, energiza tudo que está na barriga, incluindo o plexo solar. O plexo sofre a ação das energias do chakra umbilical. Não é o plexo, é o chakra que vai interceder no plexo solar. E como eu já falei lá atrás, o chakra umbilical é o mais visado, Wilson, porque é ali que estão as emoções mais grossas, né? Ciúminho, raivinha, picuinha. No chakra cardíaco, amor, alegria, que é bem diferente. Então, as nossas cracas emocionais estão agarradas no chakra umbilical. Isso pode afetar de tabela o plexo solar, que é físico. O problema é que o pessoal confunde chakra com plexo, Wilson, e esse é que é o problema. A Patrícia, como saber se tem lavas astrais vampirizando? Só olhando, não tem como. Porque muitas vezes a pessoa pensa que tem uma entidade do lado e são larvas astrais. Outras vezes pensa que são larvas astrais é uma entidade. Outras vezes pensa que aquilo é um bloqueio de energia. E isso só mapeando energeticamente a pessoa em loco para saber. E aí usa craque nisso, viu, pessoal? Só mapeando por clarividência para ver qual que é o caso. A pessoa também, Wagner, quando tem essas lavas astrais, né, costuma sentir muita dor no local. E vai ao médico, faz exame, faz ressonância, faz tomografia e não acha nada. E a dor fica lá, e a pessoa está sentindo dor. E aí, quando a gente vai olhar, tem lá uma lava astral, um ovoide, como a gente diz. Né? E tem umas larvas, Ilza, que parecem sanguessugas energéticas, né? Pretinhas assim, tem uma marronzada acinzentada, tipo sanguessuga quando alguém entra num pântano e gruda uma sanguessuga, tem umas larvas que parecem sanguessugas grandes, aderida. E, às vezes, um ambiente onde tem muita briga ou muita energia ruim, no duplo das paredes, você vê essas larvas no campo energético. Você sabe que a família está empesteada por larvas astrais, porque tem muita briga, muito ódio entre as pessoas. Agora, aonde tem muita larva, Ilza? Ambientes de promiscuidade, ambiente de jogo, por exemplo, ambientes de violência, sabe? Onde tem larvas, cemitério, hospício, delegacia, ambientes que você tem alguns hospitais, infelizmente. Se os médicos mexessem um pouquinho com energia, evitaria uma série de encrencas até para eles mesmos. Então, a questão das larvas, não tem praticamente literatura sobre isso. Quem falava nisso antigamente era o ocultismo, né? Mas não eram temas abertos em público. Depois outros passaram a chamar de vibriões psíquicos, na literatura do Ramatiz, por exemplo. Mas o termo larvas astrais é o que pegou. Eu tenho um trabalho ótimo num curso de bioenergia que eu faço, na segunda fase, tem uma aula inteira sobre larvas astrais, Ilza. É um livro que eu pensei em fazer, mas eu achei que seria tão complexo que eu transformei ele em aulas que eu passo para o pessoal na fase 2 desse curso. Uma aula inteira sobre larvas astrais é um material que eu não publiquei, virou aula, não tem muita coisa escrita sobre isso. Verdade. A Silvane sentia energia de agressividade sem via de contato físico. No caso de acoplamento de energia de gêmeos, sinto ser acompanhantes, sempre emanam amor, mas conforto também. Não está dando para entender direito. Isso está acontecendo com ela é gêmea, não está bem explicado. Ela é gêmea. Ela está perguntando se acontece isso com a gêmea dela, se ela sente, é isso? Isso. É possível, os gêmeos têm uma ligação energética muito forte. E isso varia, né, Ilza? Porque, às vezes, você tem gêmeos que são inimigos de vidas passadas, reencarnam como gêmeos para ver se acerta e não tem sintonia nenhuma. E tem gêmeos que a sintonia é total. Às vezes não é emocional, é só energética. Então, um dos gêmeos está passando algo à distância, a pessoa daqui pode sentir alguma repercussão disso. E um dos gêmeos pode estar com um problema espiritual e a pessoa daqui vibrar e a entidade de lá vir para cá, né? Mas o espírito obsessor, ele não vai confundir os gêmeos, ele vai pela energia, e cada um deles é uma entidade à parte. Então, ele vai buscar a pessoa que ele quer afetar.
Não é por aparência, não, por exemplo, a pessoa obsessou, errou de gêmeo e pegou o outro. Não, eles vão em função do que a pessoa é, não é a forma física que determina o que a gente é, mas o que a gente pensa e o que a gente sente. Essa questão da pergunta da energia com a ruim de questão familiar, a gente falou um pouco no início. No início. Que é justamente tentar transmitir amor, atenção, ao invés de ficar julgando, né? Ilza, existe muito julgamento que atrapalha a passagem de energia. Vamos imaginar, Ilza, estamos eu e você num trabalho de energia, onde algumas pessoas vão ser atendidas, tá? Então, a gente está ali se concentrado, eu e você, está ali aquelas pessoas que a gente vai energizar depois. Aí eu chego para você, Ilza, e falo assim, está vendo aquela pessoa ali? Eu conheço ela, ela não presta, não sei nem o que ela está fazendo aqui. Conheço ela desde a infância. É pessoa casca grossa. Ilza, eu não vou energizar ela, não. Você energiza para mim, porque eu não aguento ela. Veja, eu estou cheio de julgamento sobre o outro, tá? O outro pode ser o que for, a sua tarefa ali é energizar. Igualzinho um médico, Ilza. O médico, o paciente chegou, não importa quem seja, ele vai ter que atender. É o juramento dele. Não importa quem é, ele vai ter que atender. Caso contrário, não existiria médico em penitenciária, nem hospital de penitenciária. O médico, ele não é juiz, ele tem que atender quem quer que seja. Um curador, um agente de alguma coisa espiritual digno, ele não tem que julgar nada, tem que encher de luz e cada um que seja responsável pelo que pensa, o que sente, o que faz. O curador, ele é responsável pela energia da cura que ele veicula. Ele não é juiz, é curador. É isso que eu digo sempre, né? Quem se propõe a trabalhar com espiritualidade não escolhe o trabalho, na verdade, né? O trabalho chega e você acolhe e trabalha, e você tem que estar preparado diariamente para o trabalho, porque você também não sabe o momento que vai ser necessário que você trabalhe, né? Deixa eu contar um caso disso, Wilson. Às vezes, os mentores extrafísicos fazem testes com a gente, iniciações para testar o caráter da gente, se a gente está sendo sincero e real na espiritualidade. Um amigo meu se tornou ex-amigo e passou a me odiar profundamente. Isso já deve ter acontecido com você e as pessoas que estão assistindo. Imagina um casal de amigos, muito amigos, e eles se separam. Ao se separar, ambos são seus amigos, e um fala mal do outro para você, tentando cooptar você, e ambos são seus amigos, você vai continuar amigo, você evita se meter. Aí ambos começam a ficar enraivecido com você. Aí uma das pessoas, o rapaz ou a moça, já tem outro parceiro ou parceira, e você vai se tornar amigo também, porque você é amigo da pessoa, mas o ex-parceiro ou ex-parceira não vai aguentar você ser amigo do novo companheiro da sua ex-esposa. E então isso aconteceu, eu não fiquei do lado de nenhum dos dois, e um dos dois, o rapaz, passou a me odiar porque eu não fiquei do lado dele na separação, e nem fiquei do lado dela, ambos eram meus amigos antes de se casarem, Ilza. Fiz nada de errado. E ele passou a me odiar sem eu ter dado motivo, eu não fiz nada. Acredito que isso possa ter acontecido já com vocês. Esse cara começou a mandar pensamento negativo para mim, Ilza. Eu sentia formas mentais escuras virem do ódio dele. E ele deitava e dormia pensando em mim, com um ódio, um negócio pesado. Passou a falar mal de mim por trás, para todas as outras pessoas, tentando envenenar, até o pessoal perceber que ele era o problema. Ilza, uma noite, eu acordo já fora do meu corpo, eu deitei para dormir, acordei fora do corpo, no quarto dele de dormir, de madrugada. Um mentor espiritual do lado tinha me levado até lá. Ele dormindo um pouquinho para fora do corpo, né, meio a meio, e uma entidade pesada assim na cabeceira dele, injetando pensamentos negativos contra mim. Você imagina uma entidade? Eu olhei e eu sabia que eu tinha sido levado ali para aplicar um passe, para tirar a entidade que estava lá. Ilza, na mesma hora me deu uma reação humana, tipo assim, eu vou dar um passe nesse cara, tirar a entidade, para ele amanhã falar mal de mim e me jogar farpa de novo. Sabe o lado humano? Mas aí entra o que a gente sabe. Não, eu vou projetar energia, eu não tenho que julgar nada incondicional. Enchi o meu ex-amigo de amor e a entidade obsessora dele de amor. O mentor espiritual levou a entidade e o cara ficou dormindo o resto da noite. Eu sabia que ele amanhã iria falar mal de mim de novo. Fiz o que tinha que fazer, não julguei nada, voltei para o corpo. Com o passar do tempo, ele foi amainando a raiva dele e ele percebeu que ele era o problema e que eu não tinha nada a ver e se reaproximou. E eu, então, de forma generosa, porque eu gostava dele enquanto amigo,
voltei a ser amigo dele de novo, ele compreendeu exatamente, né? Eu tenho tantos amigos que já passaram por isso que se ele estiver assistindo hoje nem vai saber que é ele, porque tem alguns que aconteceu isso. É impressionante, o casal separa, se é amigo dos dois, um dos dois fica com raiva de você, porque você manteve a amizade, né? E você não fez nada demais, né? É um negócio assim absurdo, mas às vezes acontece isso, você é levado para testar. E aí eu funcionei direitinho, eu fui lá, energizei. Agora, o primeiro pensamento que vem é: eu não vou energizar coisa nenhuma. O cara falando mal, mas aí você supera aquilo, aprende a lição, joga energia e faz o que tem que fazer. Isso. Tem uma pergunta aqui do Monsenhor: ao tomar cerveja, acordo com dor na nuca, mesmo só uma latinha. Não é beber até cair. Pode indicar um vampirismo? Não, indica saturação de álcool no campo energético, Wilson. Eu sei porque eu sou assim. Eu sempre gostei de cerveja, chopp, beber uma cerveja no Rio de Janeiro, muito calor, ou um chopp quando eu morava lá, aos finais de semana, isso é uma coisa normal. O problema é o alcoolismo. Só que, eu já morando aqui em São Paulo, eu comecei a ter uma certa intolerância para álcool, Ilza. Mesmo que fosse um pouquinho, eu ficava com peso na nuca, ficava com irritabilidade, e o meu chakra frontal travava. Levava 3 dias até passar o efeito. Era um copo de cerveja. Eu gostava muito de cerveja, então fui obrigado a parar de tomar cervejinha. Que saudade! Um copo de vinho dentro do limite do equilíbrio, né? Não estou falando tomar garrafa ou encher a cara, que aí é um problema, e claramente eu sentia isso que ele estava sentindo. Hoje, Ilza, se eu tomar um floral com álcool, eu fico com essa pressão na nuca, trava aqui, me dá urticária energética, fico me coçando todo, que é o que está acontecendo com ele. Lamento informar para você que fez a pergunta que você vai ter que parar de consumir álcool. Zerar, nada, nunca mais. E aí eu fiz um teste uns anos atrás, Ilza, peguei uma cerveja, não vou falar a marca, uma latinha, uma madrugada, abri a latinha, tomei metade, passei mal a madrugada inteira, quase tive que parar no hospital. Nunca mais, eu não vou temar. E aí estou dando essa dica para essa pessoa, ele ficou hipersensível a álcool. O Ulisses pergunta: o vampirismo pode levar uma pessoa até Alzheimer? Não, não, Alzheimer é Alzheimer. Agora, o vampirismo, ao fazer a vítima perder a energia, diminui a capacidade de concentração e memória da pessoa, Ilza. E a pessoa pode ficar um pouco mais lesada, vamos chamar assim. Não a ponto de causar Alzheimer. O Alzheimer tem suas causas, né? Mas vampirismo pode tirar a capacidade de atenção de uma pessoa. Agora, se misturar o processo de obsessão com o Alzheimer, aí complica mais ainda, né, Ilza? Porque são 2 vertentes complicadas. Mas, via de regra, o Alzheimer é Alzheimer, mas vampirismo, ele tira a capacidade de atenção da pessoa. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Sonho com aranhas pode ser vampirismo? Não, o sonho com aranha chama-se aracnofobia. É um medo de aranhas, o nome técnico é esse, a aranha é o aracnídeo, então aracnofobia. Pode ser por causa de medos de infância, tal, normalmente não. Agora, pode acontecer da pessoa ter uma fobia dessa, Ilza, não só por aranha, mas por cobra, sapo, qualquer outra coisa, e uma entidade pesada criar formas mentais daquilo que a pessoa teme para causar medo dela e baixa autoestima. Aí sim, mas pesadelo com aranha, existem estudos técnicos sobre isso, inclusive sobre esse tipo de fobia na área da psicanálise e também da psicologia. Marilza pergunta: o vampirismo causa fadiga física, mental e pode ser diagnosticado como depressão? Olha, essa é uma pergunta difícil, Ilza, porque tem que olhar o caso. Existe depressão, tá? Que não tem causa espiritual nenhuma. E existem alguns assédios espirituais que deixa a pessoa meio pasmada, parecendo que ela está sem vontade para nada. Não tem como responder isso, e isso é caso a caso. É possível, mas não convém generalizar. Cada caso vai ter uma causa. Então, eu acho que agora a gente já pode passar surpresa. Pode passar surpresa? Seguinte. Surpresa. Antes de passar a surpresa, Wagner, porque aí a gente passa a surpresa e já deixa um fechamento, né? Eu vou avisar que o nosso workshop, que seria esse final de semana, ele foi adiado para o dia 8 e 9 de janeiro, que é o workshop Despertando o Potencial de Autocura. Então, quem quiser pode ir lá na bio do Instagram e fazer, ou no Simplas, fazer sua inscrição. Certo? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, pessoal, eu não sei quantas pessoas estão na sala aí assistindo, Ilza, tá? E eu vou mandar para a Ilza depois
o nome das músicas que está na gravação, porque eu não vejo o chat aqui aberto, tá, Ilza? Eu mando pelo seu WhatsApp, e aí você pode mandar para quem perguntar para você as músicas de fundo. Seguinte, pessoal, eu estava meditando por volta de 7 horas da noite. Eu, quando vou fazer uma live, eu me preparo antes, às vezes horas antes. Eu sei da responsabilidade de trabalhar com o público, com ideias espirituais em aberto. Eu sou muito responsável com isso. Eu acho que isso é uma chance da gente crescer, trabalhar. Todos nós é algo especial, né? Trabalhar em qualquer contexto espiritual. Pode ser a reunião mais simples, Ilza. Tem que haver responsabilidade, o respeito àquela egrégora, àquela atmosfera que lida com aquilo. A gente está lidando com outras mentes à distância, né? Por uma sintonia espiritual invisível, atemporal, não local, mas que semelhante atrai semelhante, e ocorrem influenciações. Então, eu estava ali quietinho, peguei um CD de uma banda inglesa que eu gosto muito, são componentes da Inglaterra e alguns da Escócia e da Irlanda, que é uma banda de rock progressivo chamada Iona. E esse é o CD, é o Journey into the Morning. Tá? Eu vou mostrar aqui a capa, tá? Iona, Journey into the Morning. E aí tem umas músicas aqui que eu gosto muito, tem uma música cantada no idioma, ou dialeto, eu não sei a diferença, gaélico, lá celta, chama Biciaimoshui. Sabe aquela língua irlandesa antiga? E eles cantam, às vezes, nessa língua, e estava cantando essa canção, parte 1 e 2, e eu deixei tocando ali, fechei os olhos, o Rama estava do lado, eu botei a mão dele, comecei a passar energia para ele com a mão direita, e fiquei de olhos fechados, curtindo. O CD já estava nessa faixa, que eu acho que é a 13ª, 12ª aqui do álbum. Quando eu escutei a entrada da música celta, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Me concentrei na música, Ilza, e aí abriam imagens de montanhas, florestas, fogueiras, danças, coisas celtas, das quais eu também tenho ligações de vidas passadas, e eu sei que muita gente também é assim, né? E aí eu pensei, eu acho que eu vou gravar o que eu estou sentindo. Liguei ali mesmo o celular e comecei a falar, Ilza, de improviso e rolando as músicas do Iona, ou seja, não eram músicas de relaxamento, era rock progressivo, mas com um tom meio celta, né? As letras inspiradas, e aí eu deixei tocando e virou a trilha sonora, gravei, deve dar uns 12 minutos mais ou menos. Eu pensei, vou passar isso no meu programa de rádio, ou vou gravar isso num programa. Não, bateu estalo, vou passar isso na live com a Ilza, para as pessoas que estiverem assistindo. E depois, Ilza, eu vou colocar a gravação lá no meu canal do YouTube também, para que outras pessoas possam aprofundar, e quando eu colocar lá, aí eu posso botar na descrição do programa o nome das músicas e os links do YouTube, onde as pessoas podem baixar, escutar essas músicas. Então, não há gravação profissional, foi feita de improviso. Eu vou ficar quietinho aqui, a Ilza também, vou deixar rolando. Se vocês em casa puderem fechar os olhos para escutar um pouquinho, pode ser que alguma coisa boa role aí para vocês na sintonia espiritual dos mentores que orientam a todos nós de forma invisível. Então, vou liberar o som, vou ficar quietinho aqui, eu, o Rama, a Ilza ali. Por favor, escutem. Alma celta, eleva o teu olhar para além dos teus pensamentos e de tuas emoções. Lembra-te das grandes montanhas e de quantas vezes tu olhaste para o zimbório celeste, coalhado com miríade de estrelas. Tu te lembras da admiração ao olhar para isto?
no alto da montanha, na iniciação espiritual de ti mesmo, onde os mestres te ensinaram a mergulhar secretamente no teu próprio coração. Lembra-te das fogueiras onde tu te sentavas com teus companheiros e companheiras, falando dos espíritos das brumas. Lembra-te das danças em torno do fogo, celebrando a primavera. Lembra-te de estar sentado embaixo do carvalho, meditando na força da natureza e na presença que está em tudo. Tu estás atualmente em outro corpo, mas as montanhas sagradas não te esqueceram. As fogueiras sagradas ardem espiritualmente ainda. Em teu coração. Tu carregas a força espiritual celta nas fibras espirituais do teu ser. E às vezes tu sentes os teus irmãos e irmãs que também estão em outros corpos no momento. E mesmo à distância, tu o sentes. Assim como tu sente a presença dos espíritos das brumas, mesmo nas grandes cidades onde tu habitas no momento. Tuas provas de agora são diferentes das provas de outrora. Entretanto, o valor em teu coração é o mesmo. E os mestres te ensinaram, muitas vezes, sobre este valor de caráter, de luz, sobre vencer a ti mesmo e a ti mesma na senda. Eles sempre falaram sobre o poder do espírito, a capacidade de transcendência sobre ti mesmo, ti mesma. Tuas provas de hoje não são melhores ou piores do que as provas de outrora. São apenas provas no mundo moderno. Mas a força que te acompanha, ela é perene. Está além da influência do tempo e do espaço. É o que tu sentes em teu coração. Diante das provas do mundo moderno que te acicatam o viver, lembra-te da força das montanhas celtas em ti. Diante
da frieza de tantos outros diante dos problemas da vida. Lembra-te do calor das fogueiras sagradas que ainda ardem em teu coração. Lembra-te da firmeza do carvalho, onde tu te sentaste embaixo muitas vezes, te escoraste na força do carvalho. E os espíritos das brumas e também aqueles da natureza sempre te apoiaram. Quando tu te sentavas na Campina Baixa e esperava a bruma surgir e dentro dela as vozes espirituais, havia ali um tipo de iniciação te preparando para outros rumos, te fortalecendo e te falando de alegria. Esta mesma alegria, a qual você deve se ligar novamente para enfrentar os momentos difíceis das provas no mundo moderno de hoje. Os espíritos sempre foram teus amigos. E muitas vezes eles sussurraram a ti os valores da consciência, os valores de caráter necessários para atravessar as provas. Lembra-te das montanhas sagradas, das fogueiras sagradas, do carvalho sagrado. E permite ao teu coração sentir esta força novamente. Esta força da presença que está em tudo. Lembra-te das fontes cristalinas, onde tu muitas vezes te banhaste. Limpando não somente o teu corpo, mas tuas energias. E pensa que as montanhas, as fogueiras, o carvalho, a fonte, tudo isto está em teu coração. Como força celta viva em você. Ou melhor, em ti. Lembra-te dos ensinamentos dos mestres nas iniciações no alto das montanhas. Eles sempre te falaram do respeito à natureza e sempre te guiaram para
os melhores propósitos do teu ser. Nos momentos de prova, lembra-te sempre dessa força que te acompanha há muito tempo. E lembre aos teus irmãos e irmãs que também estão nas provas do mundo moderno, para que eles não se esqueçam disto também. Para que eles também se lembrem da canção espiritual celta. Canção de alma. De coração a coração. Alma celta. Levanta o teu olhar. Levanta o teu olhar. Levanta o teu olhar. Sempre. Pronto, Ilza. É isso aí. Pronto. Muito obrigada, Wagner, por esse presente para a gente. Nesse momento que a gente está precisando realmente resgatar a nossa força de amor, né? Nossa força de luz. Eu quero agradecer a todo mundo, principalmente a você, né, Wagner, que nos prestigiou aqui hoje com sua presença, que a gente sabe que é bem concorrido aí. Muito obrigada. Que a gente possa estar mais vezes juntas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo. E alguém pediu para eu falar mais do workshop. No Instagram, a gente tem lá, falando um pouquinho mais do workshop, a programação, tudo direitinho. E o atendimento, eu estou, sim, atendendo online. Então, quem quiser, também pode entrar na página Bioconsciencial. Lá você vai encontrar a agenda, tudo direitinho, quem quiser. Ok? Mas aí no canal também tem vídeos onde eu falo do atendimento também, quem quiser saber mais um pouco. E quem gostou da live, se inscreva no canal. Tá? Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Wagner. Tchau, Rama. Tchau, Rama. Muito obrigado, Rama. Você foi nosso primeiro participante hoje. Muito obrigada e boa noite. Até mais.